diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Santo Deus, fala, Senhor, no nosso coração nesta noite. Derrama, Deus, da tua unção, do teu poder, da tua autoridade sobre nós. Deus, que a palavra seja receptiva ao nosso coração, que venham fazer mudanças em nós. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por tudo, entregando a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, poder sentar. Deus, ele é assim, tremendo, né? Eu fico assim, maravilhado com Deus. O fato dele ser Deus, né? Eu sempre declaro isso, falo em casa, né? Nós somos privilegiados porque só existe um Deus e ele é bom. E porque se ele fosse mal, nós teríamos que engolir do mesmo jeito, porque ele é Deus, mas ele é bom, é um Deus bom. E ele é também um Deus simples, Deus é simples. As Escrituras deixam claro, Deus não exige grandes coisas de nós, Deus não exige que sejamos grandiosos e profissionais e que brilhemos, não. Deus trabalha com a simplicidade. Você vê que ele levanta os simples. Eu vi uma pessoa questionando um teólogo, né? Uma pessoa questionando um teólogo: por que é que eu fui numa igreja? Aí chegou lá, tinha um pastor que falava nós vai, tudo mais, não tinha estudo. E o teólogo falou assim para ele: pois é, meu irmão, esse é Deus. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você está assim, confuso, porque Deus revela aos pequeninos. Então, irmãos, dentro desse contexto, Deus estava aqui estabelecendo como seria, né, para Israel a questão do altar, porque o homem, desde o princípio, né, o altar é um local de sacrifício, tem um templo e tem um altar que é um lugar de sacrifício. No princípio não havia templo, o templo é toda a terra, e hoje Paulo diz que somos nós, né, templos do Espírito Santo. Mas o altar era o lugar onde se sacrificava, onde se fazia as oferendas a Deus, porque o homem ele tinha necessidade de oferecer alguma coisa a Deus. Deus não come carne, Deus não bebe sangue, Deus não se alimenta de coisas terrenas, mas Ele recebe por amor a nós, porque você quer agradar a Ele, porque você quer oferecer a Ele. Lembra já no princípio com Abel e Caim? Abel sentiu no coração, ninguém mandou, ele sentiu no coração de oferecer, não ele, primeiramente Caim, ofereceu um sacrifício a Deus. E depois Abel também ofereceu o seu sacrifício. Certamente ele preparou um altar, o texto está lá, preparou um altar ao Senhor e ofereceu o seu sacrifício. O de Caim, Deus não recebeu, e o de Abel, Deus recebeu, porque as pessoas acham que para Deus é de qualquer jeito. Mesmo ele sendo simples, mesmo Deus não exigindo grandeza de nós, mas ele exige sinceridade e pureza. Amém? Sinceridade e pureza é fundamental para lidar com Deus.
vai adorar, vai cantar um louvor a Ele, canta do coração. Vai pedir alguma coisa a Ele, vai falar com Ele, abre o seu coração verdadeiramente para Ele, porque você está lidando com um Deus que conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo, porque às vezes a humanidade, o homem lidar com Deus como se Deus fosse limitado, às vezes até fazem coisas que desagradam a Deus, achando que Deus não está vendo. Isso é, uma coisa assim, uma falta de conhecimento, uma ignorância para com Deus tremenda. O altar sempre foi usado pelo homem para cultuar a Deus, é um tipo de referencial, mesmo antes da instituição da lei. Então, mesmo antes da instituição da lei, como eu falei para os irmãos, lá em Adão, Abel e Caim fizeram o altar ao Senhor, ofereceram o seu sacrifício ao Senhor. Antes de entrar no texto, eu quero abrir também Mateus, no capítulo 23, versículo de número 19, diz assim: servos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Deus falando ali daqueles e tudo mais, e Deus questionou isso. O que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A oferta, irmãos, não santifica o altar. A nossa oferta a Deus não santifica o altar. O nosso coração, nós vamos chegar lá, que é o altar de Deus, é que santifica a oferta que vamos oferecer ao Senhor. A oferta que vamos oferecer ao Senhor. O zelo, irmãos, a casa do Senhor, Jesus diz, me consome. Jesus falou, o zelo da tua casa me consome. O que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho um testemunho assim eu era novo na fé, por isso que às vezes tem que voltar ao primeiro amor, né? Quando você se converte a Jesus Cristo, você fica apaixonado por Ele, né? Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, então tinha que levar o dinheiro, tudo, né, do dízimo, oferta, dízimo, entregar em dinheiro. Hoje faz Pix, mas entregava em dinheiro. Eu colocava notinha sobre notinha, as mais novas, escolhia é o mesmo valor. É o mesmo valor, a nota de 100 tem o mesmo valor da outra. Se você coloca 10 notas de 100, qual delas vale mais? A mais nova ou a mais velha? Tem o mesmo valor. Se tiver amassado, mas eu tinha zelo no amassado o dinheiro, tudo esticadinho, e eu chegava em casa, eu prendia, eu grampeava, e aí já colocava no envelope grampeadinho, porque já estava separado antes de ir para o culto. O zelo que eu tinha, hoje eu sei que é assim um excesso, né, vamos dizer assim, mas é melhor você cometer um excesso em ser zeloso do que um excesso em negligenciar a Deus, porque a palavra diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém?